Abre comigo a sua Bíblia. O segundo livro dos Reis, onde nós paramos na semana passada, no capítulo de número 17. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 17. Antes de sairmos pensando em tudo isso aqui, uma coisa que a gente pode afirmar com toda certeza, e eu imagino que alguns já passaram por isso aqui, todas as vezes que qualquer um de nós passa por um período de avivamento pessoal, eu digo avivamento pessoal é aquele momento, aquela parte, aquela fase da vida da gente, onde o Senhor Jesus, Ele realmente ganha destaque e proeminência na nossa vida. Você já levanta de manhã com desejo de conversar com Ele. A alegria explode, transborda, cânticos, louvores, orações, desejo de conhecer a palavra, de viver com Ele, de viver para Ele, propor jejum, vigília, orações, desafios de leitura, cultos. Nada disso é pesado, nada disso é pesado, muito pelo contrário. Quem já passou por esse período de avivamento pessoal, se você perguntar hoje para alguém que passou por isso, você perguntar assim, foi bom ou foi ruim para você? Tenho certeza que 100% vai dizer foi bom e foi bom demais. Foi talvez a melhor fase da minha vida. Ninguém que passou por um avivamento pessoal vai dizer não foi bom para mim. Aquele período não foi bom para o meu coração, não foi bom para a minha história. É 100% de certeza absoluta que quando nós experimentamos intensamente um momento de vida com Deus, isso marca a gente para o resto da vida e a gente vai dizer onde for, Pedro, essa foi a melhor fase da minha vida. Isso é uma marca registrada de um avivamento pessoal. É com esse cenário em mente que eu queria continuar aquilo que nós lemos na semana passada, que eu parei o texto no versículo de número 8, 7 e 8. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 17, versículos 7 e 8. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Aí a sequência do texto, acompanha aí na sua Bíblia, versículo 9 em diante, a gente vai aí até o versículo 19. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus e que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos, em todos os altos, outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos. Antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos, se tornaram vãos e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição. Dois bezerros fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifícios. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agoureiros. Venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira.
pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. E aí o texto vai seguindo e você vai ver que se a proposta inicial que nós estudamos na semana passada, se a proposta inicial de Jeroboão fosse: escuta, vamos servir outro Deus? Com certeza eles não aceitariam isso. Isso seria rejeitado prontamente. Mas a proposta foi tão perversa que ele disse assim: não, peraí, vamos servir o mesmo Deus, só que de outro jeito. Nós vamos servir o mesmo Deus, só que com outros costumes, com outras regras, com outros mandamentos, com outras propostas. A gente vai combinando aqui entre nós e a gente vai dizer o que é agradável a Deus. A gente vai dizer o que é bom para Deus. Nós vamos dizer, porque Ele nos ama, certo? Então a gente vai dizer para Ele como que a gente vai servir. E a gente vai servindo. E isso foi descaminhando de tal maneira Israel. Eles foram abraçando os costumes do mundo de tal maneira que chegamos então ao cativeiro. Chegamos à perdição total. Aqui foi Israel. Judá demorou mais um tempo, mas pouco depois também foi descambando até o momento em que se perde completamente e são levados para o cativeiro. E é dessa forma que a gente lê as advertências que a gente encontra, por exemplo, em Ezequiel, em Jeremias, profetas que profetizaram por conta dos cativeiros. Ezequiel, lá no capítulo de número 9, ele diz que Deus dá a ele uma visão, dizendo o seguinte: está vendo este homem que vem? Ele vem com homens fortes, com armas de destruição, mas entre eles tem um homem ali que carrega um tinteiro. Ezequiel está vendo isso. Ele fala: se esse homem que vai levar o tinteiro, ele vai fazer o seguinte: ele vai entrar por dentro de Israel e ele vai começar a marcar a testa daquelas pessoas que são fiéis a mim. Ele vai marcar a testa daquelas pessoas que me temem de verdade, e esses serão poupados. E aquele homem entra pelo meio de Israel e não marca ninguém. Ezequiel fala: mas Senhor, só restou eu. Ele fala: pois é, porque 100% está assim. Eles estão abandonando, vão adotando as coisas do mundo, é pouco a pouco. Vai cedendo, vai descaindo, vai diminuindo o temor, que foi o que aconteceu, que a gente estudou na semana passada. Pouco a pouco vai se adotando os costumes do mundo, e isso passa a ser a nossa forma de servir a Deus. É o jeito que nós servimos a Deus. Se você continuar lendo o livro de Ezequiel, quando chega lá no capítulo de número 22, quando a glória de Deus já está se retirando, e ele fala: veja só, eu procurei entre os profetas, eu procurei entre os príncipes, eu procurei entre os sacerdotes, eu procurei no meio de todo o povo alguém que se colocasse na brecha em favor dessa terra. Ninguém foi achado. Ninguém foi achado. É o que restou. Não restou nada. E é essa a maneira como Deus vai mostrando que, irmãos, isso é uma coisa que eu digo para mim e para você. A minha advertência hoje, a minha palavra para mim e para você hoje, é porque muita gente que já viveu um avivamento pessoal, junto comigo também, hoje nem serve mais a Deus. E isso vai perdendo-se de pouco a pouco, é muito sutil, vai esfriando, de maneira imperceptível, e coisas que eram absolutamente inegociáveis, valores inegociáveis, questões, assuntos, prioridades do reino de Deus que eram inegociáveis naquele tempo de avivamento pessoal, de repente já não é mais tão assim. E começa a tomar uma postura até um certo passivo, sabe? Só de observador das coisas de Deus, até tornar-se até um juiz das coisas de Deus, dizendo: não é assim que tem que ser, deve ser de outra maneira. Isso vai se perdendo. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras. Em Esdras, lembrando que, para não parecer muito chocante nós estarmos estudando o Velho Testamento, quero relembrar aquilo que nós vimos na semana passada.
Paulo fala que estas coisas foram escritas para nosso ensino, para nosso exemplo. Quando ele escreve aos Coríntios, ele repete a mesma coisa. Essas coisas foram deixadas para nós como exemplos, para que nós não venhamos a repetir, agora vivendo o tempo que nós vivemos de serviço a Deus, repetindo os mesmos erros cometidos por Israel. O escritor aos Hebreus, quando ele está escrevendo sobre isso, ele falando sobre a velha aliança, o fim da velha aliança, a nova aliança em Cristo Jesus, e citando os exemplos também, ele fala: ora, estas coisas são parábolas para o tempo presente, aquilo que nós vivemos hoje. Então a gente não descarta toda essa bagagem histórica de exemplo, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós começamos a servir a Deus com padrões elevadíssimos, e depois a gente vai diminuindo, nem tanto, não é bem assim, a gente vai baixando esses padrões, como se Deus estivesse endossando isso na vida da gente, porque afinal de contas é o mesmo Deus, a gente só está mudando a forma, mas é aqui dentro, é onde está o temor a Deus, onde está o fervor a Deus, o desejo de estar na casa de Deus, na comunhão com Deus, na igreja do Deus vivo, ser esta igreja, ser este lugar de adoração. Quando a gente chega aqui no livro de Esdras, estamos falando do outro cativeiro, o cativeiro babilônico. Nós estamos falando de a terra da confusão. Você imagina, neste momento, Israel é levado cativo para a terra da confusão, um império que se chama terra da confusão. E aí, a própria história, se você for estudar um pouco sobre isso, mostra que Nabucodonosor, ele faz primeiro 2 investidas em Israel, onde ele começa a tirar, nessas 2 primeiras invasões, vamos dizer assim, nas 2 primeiras investidas, ele tira coisas do templo, ele vai tirando tesouros do templo. Sorrateiramente, se nós trouxermos para um paralelo nosso hoje, olhando a nossa história, eu como sendo o templo, este mundo de confusão, essa Galileia dos gentios onde nós vivemos, se eu permitir, ela vai tirando essas coisas que para mim um tempo eram inegociáveis. A comunhão, a oração, a vida com Deus, a santidade, o temor a Deus. O que Nabucodonosor fez? Ele de pouco em pouco ele foi tirando. Tirou na primeira, depois tirou na segunda, e agora a confusão vai se instalando até que o povo de Deus está mergulhado, literalmente mergulhado na terra da confusão, no império da confusão. E a gente já viu isso acontecer com muita gente que chegou servindo a Deus com tanto temor, com tanto desejo de aprender, e daqui a pouco está mergulhado numa confusão enorme, abandonando o Senhor, porque as coisas foram sendo tiradas de pouco em pouco. Aquele temor foi se perdendo. Fala para o seu irmão aí, mantenha o primeiro amor. É isso. É o primeiro amor. Essa é uma reivindicação de Deus para nós. Começa lá quando ele estabeleceu o sacerdócio. Quando ele derrama o fogo do altar e ele fala para o sacerdote: este fogo deve arder continuamente. É função do sacerdote manter esse fogo ardente continuamente. É minha função fazer isso. Eu tenho que manter essa paixão e esse fervor diante de Deus. Quando nós chegamos aí no livro de Esdras, Ciro, se você for ver a história, Daniel orava por isso. Daniel entendeu que eram 70 anos o cativeiro. Ele percebe que esse cativeiro está chegando ao final. Ele começa a interceder para o cumprimento da profecia, que se terminasse realmente esse cativeiro. Deus levanta Ciro. Ciro, é como se ele dissesse assim: eu entendi a vontade de Deus, eu sei o que Deus quer. Deus quer que a sua casa seja restaurada, Ele quer que o templo seja restaurado, o lugar da sua glória seja restaurado. Então ele faz esse pregão pelo reino. Aí você está aí com o livro de Esdras, diz assim: no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, de Judá. Quem dentre vós é
de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ele tinha, lembra, estabelecido uma vontade. Quando ele estabeleceu a sua vontade, ele estabeleceu todos os seus critérios. O templo deveria ficar em Jerusalém, ele tinha forma, tamanho, dimensões, ele tinha conteúdo, ele tinha tudo aquilo porque era ele, a vontade dele. Quando nós começamos a entrar nessa história aqui, Jeroboão disse, não é em Jerusalém, vamos estabelecer outros templos aqui, vai ser de forma diferente. E Ciro, depois de 70 anos, ele falou, está errado. Deus, ele continua estabelecendo a maneira como nós o adoraremos e onde ele quer ser adorado. Como deve ser a vida com ele, o serviço a ele. E ele solta esse pregão aqui, essa ordem dada para aquele povo que estava na terra da confusão, e agora ele faz esse chamamento. E o primeiro personagem que a gente vê aqui na história da restauração é um homem chamado Zorobabel. Embora o livro seja de Esdras, você vai ver que os primeiros capítulos todos estão girando em torno de Zorobabel. Ele é o primeiro levantado por Deus. E é desafiador o que ele faz, porque ele vai encontrar Jerusalém, a casa de Deus, em ruínas, destruído, tudo despedaçado. Aquela glória toda de Salomão, que quando estabelece o templo, ele faz um sacrifício de 22 mil bois, cento e não sei quantos mil cordeiros de sacrifício. Quando Zorobabel vem, ele não tem nada, é pobreza, é desgraça, é miséria. E é ali que vem o desafio de Deus para que ele saia da terra da confusão e volte agora ao centro da vontade de Deus. Tenha isso em mente. Nós estamos falando de um povo que experimentou um avivamento, pessoas que viveram um dia, um momento de avivamento pessoal, estiveram na presença de Deus, na vontade de Deus, cheios da glória de Deus, em comunhão com Deus, e de repente isso foi se perdendo de pouco em pouco, adorando e servindo a Deus, o mesmo Deus, mas de outra forma, até chegar ao ponto de perder-se completamente nesse mundo de confusão. E agora Deus fala, não, chegou a hora de fazer um chamamento para voltar e restaurar e começar tudo de novo, é um reset, é começar outra vez. Essa é a graça de Deus para nós. É possível eu começar tudo de novo, voltar ao primeiro amor, voltar a servir a Deus com a alegria da salvação, voltar a me apaixonar pelo Senhor Jesus, dia após dia, após dia, após dia, viver para Ele e para a glória dEle, e ser chamado de templo do Senhor, de casa de Deus, e não do meu jeito, não, eu vou viver do jeito dEle, porque nós somos a embaixada. Já falei isso uma vez, você sabe o que é uma embaixada? Uma embaixada, vamos dizer, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil é um acordo feito entre nações, que aquele território onde está estabelecida a embaixada não é território brasileiro. Aquilo é um território do país que eu fiz um acordo. Se houver algum tipo de conflito e alguém estiver naquela embaixada, ele não está neste país, ele não está no Brasil, ele está sob as leis do outro país, ele está sob os cuidados do outro país, ele está sob a tutela do outro país. Isso é uma embaixada. E a palavra de Deus fala que nós somos embaixadores de Deus nesta terra, nós somos território dele. E as leis, as regras, os princípios que regem a minha vida não são mais desta terra, são as do reino dele. Eu sou embaixador dele aqui nessa terra. Eu sou um território do céu na terra. Eu sou o templo de Deus nessa terra. E Ele quer que a glória dele esteja aqui. Esse é o zelo de Deus pela minha e pela sua vida. Por isso que é tão fundamental que você devore a palavra de Deus. Conheça a vontade de Deus. Não no contexto histórico somente, mas saber quais são os princípios e a vontade de Deus para nós. Então, voltando aqui para o povo voltando da Babilônia, encontrando aqui o livro de Esdras, você vai ver aí que Zorobabel é quem vai trazer esta restauração, vai fazer esse trabalho de restaurar. E a primeira coisa que Zorobabel faz é restaurar o altar de Deus, a vida com Deus,
O texto não fala que ainda que eles estavam sob o terror dos povos ao redor, expostos a perigos, Zorobabel, ele entendeu. Ele fala, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a comunhão com Deus. Ele me livra, Ele me guarda, eu sou o terreno dele nessa terra. E aí, vamos saltar para o livro de Ageu, que são os dois profetas aí dessa restauração. Não sei se você entendeu. O império da confusão, a terra da confusão, vai sorrateiramente e aos poucos tomando conta, até que o povo de Deus é totalmente tomado, destruído, misturado por essa confusão toda. E Deus, passado o tempo da sua disciplina, passado o tempo do seu tratamento com o seu povo, Ele levanta o decreto dizendo, basta, eu quero a minha casa de volta, eu quero novamente colocar a minha glória neste lugar. E aí começa esse processo de restauração. Ciro levanta este decreto, este pregão por todo o reino, dizendo quem Deus moveu o coração deve retornar a Jerusalém, deve restaurar a casa de Deus. E a gente sabe que são pouquíssimos, é sempre assim. Quando Deus começa a chamar ao arrependimento, ao temor novamente, não é assim de maneira no atacado. Normalmente é assim no varejo mesmo, são poucos que voltam. Porque depois de 70 anos morando na Babilônia, eles se instalaram, eles foram se acomodando. Foi lá na Babilônia que eles começaram a fazer as sinagogas, dizendo o seguinte, olha, a gente não tem templo, mas a gente pode juntar aqui e fazer o nosso culto. E eles estabelecem as sinagogas. Ali eles começaram a prosperar, ter negócios, ter dinheiro, estão acomodados. E aí de repente levanta um homem dizendo, quem quiser voltar para Jerusalém, Deus está chamando. Voltar lá, ser templo, restaurar. Quem quiser voltar, volta. Ele fala, não, eu não quero. Agora eu estou bem, estou acomodado, estou instalado, estou próspero, estou feliz, está tudo estabilizado, a vida vai bem, vou ficar por aqui mesmo. E voltam aqueles com Zorobabel na miséria, voltam naquele estado deplorável, mas eles voltam por causa de Deus. Eles voltam porque o coração está sendo movido pelo Espírito Santo. Eles sabem o chamado de Deus dizendo, volta, volta, volta. E eles são impelidos por isso e voltam. E quando você vai ler aí Ageu, capítulo de número 1, versículo 1 diz assim, no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ao versículo 7, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Essa é a advertência de Deus, né? Porque eles foram se acomodando, e ele diz assim, espera um pouquinho, cada um vivendo a sua vidinha, cada um vivendo do seu jeito, nos costumes dos povos, nos costumes das nações. E ele está dizendo, não, eu quero a minha casa. Lembra que a gente tem que traçar sempre o paralelo para nunca esquecer do que nós estamos falando. Eu sou a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Fala para o seu irmão, você é a casa de Deus. Ele está dizendo, olha, não são os costumes do mundo, não são as coisas deste mundo. Eu quero a minha casa de volta. Eu quero a minha casa de volta. Na sua integralidade, na sua
plenitude, eu quero a minha casa de volta. E o que é bonito nessa história toda, para a gente ser, porque na verdade eu queria fazer um arremate da reunião da semana passada, para nós termos tempo de orar juntos, tendo isso aqui tudo em mente, é que o nome Zorobabel significa aquele que foi semeado na confusão, ou aquele nascido na confusão, ou o gerado na confusão. Zorobabel é uma junção de palavras que diz, é de lá que você está vindo, eu sei. E traçando um paralelo da nossa história, somos todos nós, esse Zorobabel. Nós viemos desse mundo da confusão, nós viemos dessa terra da confusão. E quando Ageu está profetizando, Deus não está falando com o seu povo, Ele está falando com Zorobabel. Eu sei que você é Zorobabel, eu sei que você veio desse lugar de confusão, eu quero a minha casa. Ele é tão lindo, leia depois a carta toda, o livro todo de Ageu, mas lá no versículo de número 21 do capítulo 2, porque ele vem falando assim, olha, Zorobabel, quem olha agora vê a casa miserável, nem pode imaginar, mas eu vou dizer para você, Zorobabel, a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. A primeira casa era a de Salomão. E aí quem olha aquela ruína toda, ele fala, não se envergonhe da obra que eu estou fazendo na sua vida, porque a glória da segunda casa vai ser superior à glória da primeira. E ele vai falando com Zorobabel, e isso a gente tem que trazer para a nossa realidade. Nós como igreja do Senhor Jesus, nós como templo do Espírito Santo, como lugar da habitação de Deus, onde Ele vai encher da glória dEle, é que Ele está falando com a gente. Dizendo, olha, eu vou encher de glória, eu vou derramar o Espírito, eu vou... você vai se alegrar da obra que eu vou fazer. Porque até então, olha, no capítulo 2 aí, deixa eu ler com mais calma um pouco, que eu queria orar. Capítulo 2, no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala para Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada? Quem olhava agora, falava assim, que desgraça, só ruínas. Ele fala, calma, seja forte. Lá no versículo de número 9, ele fala, a glória dessa última casa será maior do que da primeira. Porque olhar aquele estado de destruição, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Eu estou vendo de uma confusão geral. Ele fala, é assim que você está vendo? Eu estou vendo lá na frente. Eu estou vendo o que eu vou fazer, a obra que eu vou desempenhar. E ele vai falando, fala com Zorobabel, fala para Zorobabel. Lá no versículo de número 21, ele fala assim, fala para Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Está dizendo, Zorobabel, eu sei que você nasceu na confusão, eu sei que você veio de uma terra de bagunça geral, mas eu vou fazer você como um anel de autoridade, eu vou fazer com você como um símbolo de autoridade. Não é isso que Jesus fez com a gente? Nos dando essa autoridade, tudo quanto pedires em meu nome, vocês são os meus embaixadores nessa terra. Mas tudo isso, ele tem que falar para Zorobabel se firmar e ser fiel na edificação da casa de Deus. Se eu estou ouvindo isso aqui hoje, e eu sei que ele está falando para mim, eu já vou explicar para você por que a minha preocupação é essa com relação à igreja e à história nossa como história de igreja, porque nós já estamos servindo a Deus há mais de 35 anos, eu e a Márcia. E a gente já viu muita gente que fez esse caminho todo de Babilônia, de baixar os padrões, servir a Deus do seu jeito e de mudar os caminhos. Quando Paulo, eu estou correndo muito?
perdão. Não. Quando Paulo escreve para Timóteo a sua segunda carta, ele já sabia da sentença sobre ele. Ele já sabia que ele estava com seus dias contados. E ele começa a alertar Timóteo, preocupado com isso. Porque a igreja em Éfeso já vinha perdendo, já estava naquele declínio espiritual. E ele fala: olha, Timóteo, virão dias que as pessoas não aceitarão ouvir a sã doutrina. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. Tu, porém, permanece fiel. Timóteo, os dias serão dias difíceis. Haverá uma invasão dentro da igreja. Pessoas mal intencionadas, falsos profetas, falsos pastores penetrarão pelo meio da igreja. Tu, porém, permanece. Tu, porém, e ele vai alertando Timóteo, que é a preocupação que eu tenho com você e que tenho comigo também, ao longo dessa caminhada toda. Porque com o tempo, e foi o que eu citei na semana passada, e no culto da outra semana, também de domingo, a gente vai envelhecendo. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente fica meio bobo, meio calejado. A gente tem dificuldade de voltar e viver o tempo do avivamento pessoal. A gente começa a se tornar um pouco mais juiz. E o que acontece é que, nessa de se acomodar e baixar os padrões, algumas pessoas começam a pensar, e gente que anda com a gente na igreja de Jesus, e começa a pensar que pode passar a semana e mentir, e trair, e se envolver com imoralidades, com pornografia, com uma vida qualquer, e chega no domingo, está tudo bem. Chega no domingo, está tudo bem. Vamos servir a Deus. Aqueles valores que eram inegociáveis já ficaram pelo caminho há muito tempo. Desde que eu compareça no culto, desde que eu esteja presente na reunião, na congregação, eu sou igreja, eu sou de Jesus. E está tudo certo. E vou começar a servir a Deus do meu jeito. E daqui a pouco nem vir no domingo. Pode ser que eu fique em casa assistindo o culto. Eu ponho um pijama, pego um jacarezão de pizza na mão aqui, um copão de Coca-Cola, e enquanto a turma está lá cantando, se esgolando, estou comendo pizza. Mas tudo bem, eu vou servir a Deus. E aí começa a andar com o povo de Deus, e chega uma pessoa que está caminhando já há algum tempo, e começa a achar que tudo bem, fazer fofoca, maledicência. Mas ele é firme na igreja, ele não falta nos cultos, mas é um fofoqueiro, não tem problema. Ele está frequentando a igreja, ele vai bem. De repente está até envolvido nos ministérios, trabalhando junto. E começa a baixar. Você está entendendo o que eu estou falando? O tempo faz isso. Eu vi isso acontecer tantas vezes. O tempo faz isso. As pessoas começam a ficar céticas, elas não têm mais paixão. Não têm mais a sede, o desejo, o fervor, o temor, a vontade de servir a Deus de maneira séria. Tu, porém, não entra nesse caminho. Não faça isso. Busca a Deus, seja o templo santo de Deus, seja a casa de Deus, seja a morada de Deus. Fala: Senhor, eu sou teu servo. Eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero viver o avivamento pessoal hoje. Aquele que eu vivi lá atrás não me serve mais. Aquilo é maná antigo. Eu quero o de hoje, eu quero o de agora, eu quero viver o tempo presente. Por isso que nós começamos a estudar essas quartas-feiras falando: olha, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Essas coisas foram ditas sobre Israel para advertência nossa, os quais os fins dos tempos estão chegando. Os escritores hebreus falam: tudo isso é uma parábola para o tempo presente, para nós olharmos essas coisas e dizer: eu, porém, não vou entrar por esse caminho. Se eu vejo uma pessoa servindo a Deus de maneira cínica, teatral, enganosa, só de aparências, eu não vou imitá-lo. Eu vou dizer: você está errado. Que isso? De onde veio esse modelo de servir a Deus? Não, porque a igreja é assim mesmo, vírgula. Tu, porém, eu não sou assim. E se eu estiver esfriando, eu vou buscar de Deus o fogo de Deus. Ele me chamou de sacerdote. Se ele falou que eu sou um sacerdote, está lá em Apocalipse. Ele falou que agora ele constituiu uma nação sacerdotal. A ordem primeira para sacerdote era: mantenha o fogo aceso. Mantenha o fogo. Eu vou derramar o fogo, mas você vai manter ele aceso. E eu vou fazer isso, eu vou buscar manter esse fogo aceso.
Então, ainda que você esteja dentro da igreja, não se contamine com quem não quer servir a Deus nos modelos do Senhor Jesus, do temor, do comprometimento, da seriedade, da santidade, do desejo de servir a Deus de maneira íntegra. Deu para entender? O alerta, a advertência, o clamor, a petição que eu faço para você em nome do Senhor Jesus. Fique em pé comigo, em nome de Jesus. E aí nós vamos orar em dois momentos. Queria que você orasse primeiro sozinho. Fechar teus olhos, curvar-se diante do Senhor. Dizer: Senhor, eu sou o teu servo. Eu sou o teu servo. Fui chamado pelo Senhor e constituído da tua parte como templo do teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, eu me tornar somente uma carcaça aparente por fora, e os tesouros já foram tirados, levados embora para a terra da confusão. Não permita, Senhor, que eu viva somente uma aparência e viver uma vida descomprometida, uma vida sem paixão, sem santidade ao longo da semana, e achar que basta chegar aqui no culto e tudo bem. Não, eu quero fazer confissão de pecados. Eu quero falar da minha vida com o Senhor. Senhor, eu não quero me perder de Ti. Eu não quero me perder do Senhor, porque eu sei que se eu estiver num processo de esfriamento, pode ser que eu já esteja morno, pode ser que eu já esteja ao ponto de ser vomitado. Não sei, eu não sei da sua vida, eu não sei. Eu preciso avaliar a minha vida, Will, todos os dias. Levantar de manhã e ir para o meu tempo no sofá, com o meu café ali, e conferir se eu ainda tenho essa vontade de ter a comunhão com o Senhor Jesus, ou se eu comecei a me comportar que nem criança. Você já deu presente caro para uma criança de 3 anos de idade? Já deu? Ela brinca com a embalagem e descarta o presente. Não é assim que criança faz? Ela não tem valor, ela não sabe o que está ganhando. É assim que a gente faz com Jesus. A gente deixa o tesouro de lado e fica brincando com a embalagem, fica brincar com a caixa. É uma insanidade dar presente caro para uma criança de 2, 3, 4 anos de idade. Ela não tem noção do valor, ela não tem noção da riqueza. Aí você vê aquela caixa bonita, primeiro que ela rasga toda a embalagem, depois ela pega a caixa e vai brincar com a caixa. A caixa mais divertida, porque ela faz casinha, ela faz cabaninha, ela põe um bonequinho lá dentro. E o presente que foi dado? Deixa lá. E às vezes a gente faz isso com o Senhor Jesus. Não negou seu próprio filho, antes juntamente com ele nos deu todas as coisas. E a gente quer as coisas e deixa o filho de lado. Eu preciso voltar ao amor por Jesus, preciso voltar a essa paixão fervorosa da minha vida com o Senhor Jesus. É um pulinho assim, gente, é um pulinho, é um negócio tão sutil. Se Deus der uma revelação para você, mínima que seja, a respeito do Senhor Jesus, você vai dizer: Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Ele é dono do ar que eu estou respirando. Ele é dono deste prédio. Ele é dono da minha vida. Ele é dono de tudo. A Escritura deixa isso claro. É que falta revelação para a gente, mas a Escritura deixa isso claro, que Ele é dono de tudo. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Quando isso estala, Gabi, quando isso cai no nosso entendimento, você fala: eu vou cortar o cabelo para Jesus, eu vou pentear o cabelo para Jesus, eu vou comprar roupa para Jesus, eu vou congregar por causa de Jesus, eu vou andar, a minha vida é dele, tudo que eu fizer, ele está na frente, é dele, para ele. Eu vou congregar para Jesus, eu vou cantar para Jesus, eu vou respirar para Jesus, eu vou viver para Jesus. Quando a gente tem uma breve revelação de quem é Jesus, as cores do mundo mudam, tudo muda, tudo muda. Essa é a esperança quando a gente fala sobre ansiedade, depressão, angústia, mágoa, rancor, ressentimento. Quando a gente fala sobre qualquer assunto,
você precisa de Jesus. Porque tudo muda. Muda a história. Eu tenho uma história triste porque eu tive um relacionamento péssimo com o meu pai. Não, mas e hoje com Jesus? Tudo muda.